Viagem no tempo, um assunto que eu particularmente gosto muito de ficar pensando, adoro documentários sobre viagem no tempo, e tem alguns casos de possíveis viajantes do tempo que ficaram muito famosos no mundo, viu? Ficaram muito famosos, fotos famosas, vídeos famosos. Eu quero mostrar alguns para vocês. Vamos começar falando de um caso que ficou conhecido nos anos 2000, 2000 e pouquinho, que é o caso do John Titor, vocês podem ver aí. Titor dizia que morava numa fazenda com a família, mas ele teve que passar no ano 1975, que ele precisava resgatar um modelo de computador da IBM, modelo 5100, do computador da IBM. Ele dizia que tinha um código ali naquele computador que precisava daquela peça para resolver um código que estava dando um problema nos computadores no futuro. E ele, no ano de 2036, e ele dizia que veio para resgatar, para pegar esse computador, para fazer essa correção que tinha nos computadores no futuro. E ele deu algumas previsões, falou de uma possível guerra nuclear se continuássemos assim, comentou algumas coisas sobre desavença dos Estados Unidos, alguns outros casos que ele falou, alguns se concretizaram, alguns não. Mas enfim, foi um caso que foi muito marcante na internet na época. Ficou muito conhecido que essa pessoa entrava na internet, ficou uns dias entrando na internet, ele sempre se apresentando com John Titor, saudações, falava que era viajante do tempo, sempre conversando com o pessoal ali. Esse é um assunto que ficou muito marcado na internet sobre viagem no tempo. Quem não conhece, pesquisa mais um pouquinho para vocês verem, tem bastante coisa do conteúdo, conta a história dele, as previsões, tem bastante na internet também. Dá uma olhadinha que vocês vão gostar muito. Outro caso muito marcante é esse que vocês estão vendo aí desta foto. Esta fotografia que vocês estão vendo aí, ela é de 1941. Ela foi tirada durante a reabertura da ponte Saltford, em Gold Bridge, no Canadá. Se vocês olharem direitinho aí no canto direito de vocês vão ver uma pessoa que foge dos padrões de roupa da época. Óculos de sol, logomarca impressa na camisa, ou seja, uma camisetas muito modernas para a época dele. E está segurando, se vocês olharem também na mão dele, está segurando como se fosse uma máquina fotográfica. Isso mesmo, né? 1940. Tanto que as pessoas apelidaram ele de viajante do tempo moderno. Essa foto encontra-se no museu, não é uma montagem não, viu? Essa foto existe, encontra-se no museu e não tinham reparado até um certo momento. Aí durante vasculhando as fotos, descobriram esta foto com essas peculiaridades muito estranhas, né, para foto da época, como vocês viram aí. A pessoa usava umas roupas fora do padrões, óculos escuro. Esse caso para mim é um caso que me chama muita atenção, viu? Outro caso que também é muito interessante, esse é um vídeo. Vocês estão vendo aí agora? Esse filme é o filme que vocês estão vendo, esse trecho é um filme do Charlie Chaplin. Ele é de 6 de janeiro de 1928. E vocês podem ver que o filme chamava O Circo. Se vocês olharem com atenção a pessoa que passa atrás aí do vídeo, atrás da zebra, olhem com detalhes, olhem com cuidado. A pessoa parece que está falando num aparelho celular. Isso mesmo, um aparelho celular na década de 1920. Na década de 20. É um caso muito interessante. Daí, lógico, especularam que poderia ser umas cornetas que usavam na época para quem não tinha problemas de audições. Mas se ela tivesse realmente usando uma dessas cornetas, igual eles falam, teria que ter alguém do lado, ela teria que estar ouvindo alguém. Mas se vocês olharem com atenção, ela parece que está realmente segurando um aparelho e falando. Ela até dá risada até como se estivesse falando assim: nossa, olha, eu tô passando no filme aqui do Charlie Chaplin. É algo incrível, é algo que chama muita atenção. Daí falando, mas como que ela estaria falando numa rede, num aparelho celular, se não tem, naquela época não existiam torres de transmissão? Mas é claro, se for parar para pensar em relação à viagem no tempo, evidentemente que do aparelho da nave, ou do jeito que se ela realmente foi uma viajante do tempo, com certeza o veículo que ela veio teria transmissão, ela estaria falando com alguém dentro desse veículo, né? Em 1950, outro caso muito conhecido também, muito famoso, é desse homem que vocês estão vendo aí na foto. Ele foi atropelado na Times Square em junho de 1950. Ele vestia roupas do final do século XIX, possuía um vale cerveja, uma conta de lavagem de uma carruagem
cuidados com o cavalo e uma carta datada de 1876. $70 no bolso e com cartões de visita. Tudo novinho. O mais impressionante é que a denúncia batia com o desaparecimento de um tal de um certo Rodolph Fentz, que sumiu em 1876, quando tinha 29 anos. Esse é um caso também que chamou muita atenção. Alguns falaram que foi forjado, alguns falaram que fazia parte de um comercial de TV, mas isso foi comprovado que não. Mas esse assunto, esse caso também é um caso que ficou muito conhecido, um caso muito legal também a ser pesquisado, viu? Outro caso que chama muita atenção sobre viajantes no tempo, na minha opinião, é esse vídeo aí dessa luta do Mike Tyson. Tyson's return. He plans to go straight ahead, but with elusiveness, something he got away from. Touch the motto once told him your greatest asset can become your luta que vocês estão assistindo aí aconteceu em 1995 contra Peter McNeilus em Las Vegas, 5 anos antes dos celulares serem lançados. Se vocês prestarem atenção, o espectador na primeira fila ele está em pé segurando algo como se fosse um smartphone. Isso mesmo, é muito impressionante esse vídeo. Realmente dá a impressão que parece um smartphone que ele está segurando, e ele tira foto da luta no momento, como vocês podem ver aí no vídeo. E o mais interessante... E outra coisa mais interessante, que os primeiros celulares com câmeras começaram a aparecer, começaram a ser vendidos apenas no ano 2000. Ou seja, essa luta é 5 antes da criação de celulares com câmeras que tiram foto, e ainda por cima, muito menos smartphones, né? E ainda por cima, não tinha essa tecnologia. Os celulares foram inventados 5 anos depois desse tipo de tecnologia. Smartphones, então, é coisa muito recente. Olha, o aparelho é muito grande para ser um simples celular. Lembra muito mesmo o smartphone. Para mim, isso é um caso muito interessante também, um caso que merece muita nossa atenção. É um caso assim que, para quem gosta de viagem no tempo, o tema viagem no tempo, que fascina a mim, fascina muita gente, eu sei que fascina, esse é um caso também que fica marcado aí como um caso muito intrigante. Mais um caso assim de viagem no tempo, de espaço temporal, pessoas que de repente, não existe só um caso desses, vários casos desses, tá? De pessoas que realmente, de repente estavam numa época, sei lá, surge uma neblina, ou do nada se vê numa época totalmente diferente. E um caso muito conhecido foi dessas duas pessoas que vocês estão vendo aí na foto. Em 1901, essas duas mulheres afirmam que viajaram de volta no tempo. Quando elas estavam viajando, visitando o pequeno castelo de Versalhes, elas diziam que de repente estavam na época da Revolução Francesa. Elas viram muitas pessoas famosas da época, incluindo Maria Antonieta e Conde de Valdery. Ou seja, é algo muito interessante também esse caso. A pessoa andando, do nada se vê em outra época. Teve um outro, esses tempos atrás mostrou uma matéria, não lembro se foi na Record, não me lembro o canal exatamente, mostrou um caso assim. A pessoa estava numa época e de repente, ela andando na cidade, surgiu uma neblina. Ela se viu numa época totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, como se tivesse passado por um universo paralelo àquele. Viajado no tempo no universo paralelo. Viagem no tempo é um assunto muito intrigante mesmo. Outro caso muito famoso ficou conhecido como Experimento Filadélfia, que aconteceu em 1943. O que seria o Experimento Filadélfia? O Experimento Filadélfia seria uma experiência militar que os Estados Unidos estavam fazendo com um navio destroyer. Eles conseguiram teletransportar esse navio por 10 segundos, conforme testemunhas da época que presenciaram isso afirmam. De repente começou uma neve esverdeada e o navio literalmente desapareceu aos olhos de todos que estavam ali presenciando o acontecido, o fato. E o navio estava cheio de tripulantes, soldados no momento do experimento. E o mais chocante, assustador nesse caso em si, é que quando esse navio voltou, os tripulantes do navio
eles se fundiram ao corpo, à estrutura do navio. Os corpos das pessoas se fundiram. Tipo, tinha pessoa que se fundiu na carcaça do navio, metade sumiu, ficou no navio, braço para fora, as pessoas gritando. Para quem presenciou aquilo, foi uma cena muito assustadora. Esse caso, muitos afirmam que esse caso é real, realmente aconteceu, que ficou conhecido como Experimento Filadélfia, que foi um experimento dos Estados Unidos tentando fazer um navio destroyer viajar no tempo. É um caso também que ficou muito marcante nessa história sobre viagens no tempo. Esses foram um dos casos, tem vários outros, tá? Mas esses são os casos que eu resolvi separar para vocês, são muito interessantes, sobre viagem no tempo, supostos viajantes no tempo que já interagiram com a gente. Vocês acreditam que viagem no tempo é possível? O que vocês acham desses casos que eu mostrei para vocês? Deixa seu comentário aqui no vídeo, deixa seu like, curte aí, compartilha. Deixa a sua opinião, pode deixar a sua opinião, seja sempre bem educado com a sua opinião, quem não concorda também, mas seja sempre educado com quem está comentando, com quem está interagindo com você. Vamos fazer esse canal um canal bem saudável, tá bom? Se você gostou, então clica no sininho, inscreva-se no canal também, e com o sininho você fica por dentro das novidades, porque você vai ser notificado toda vez que eu estiver pondo um vídeo novo. Viagem no tempo, você acredita ou não em viagem no tempo? Gostou desses casos? Tem algum caso que eu falei que vocês lembram que eu não comentei aqui, que vocês querem que eu comente? Então deixa nos comentários que a gente vai falar mais sobre viagens no tempo, que é um assunto muito interessante, se é possível ou não viagens no tempo. Já teve viajantes no tempo interagindo com a gente aqui? Esses vídeos e fotos que eu mostrei parece que sim, hein? Pelo menos algum desses, eu acho o da luta do Mike Tyson e do filme do Charlie Chaplin os mais interessantes, os que faz a gente pensar, será mesmo que eles eram viajantes do tempo? Você concorda também? Eu acho que sim, você. Então deixa seu like, compartilha, inscreva-se, Ufologia e Mistérios, tá bom? Então, como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.